Bom dia, pessoal. Semana passada a gente estava discutindo sobre aminoácidos e peptídeos. Hoje a gente continua conversando sobre esse mesmo grupo de biomoléculas. A gente viu os monômeros, que são os aminoácidos, os oligômeros, que são os peptídeos. Agora a nossa conversa é sobre proteínas, os polímeros. Como eu tinha comentado lá nos aminoácidos, a maior parte das funções dos aminoácidos estão associadas, de fato, às proteínas, né, aos polímeros desse grupo de biomoléculas. Porque essas moléculas têm uma diversidade funcional muito grande. Né? O grupo de biomoléculas com maior diversidade de funções. São elas que executam a informação que está armazenada no material genético. E, como está visto aqui, eles têm vários pontos de importância nos seres vivos. Essas proteínas podem ser enzimas, quer dizer, elas podem aumentar a velocidade de reações, podem aumentar a velocidade dos processos metabólicos, e isso a gente vai ver em mais detalhes na aula de amanhã. A gente vai ter uma aula sobre enzimas especificamente. As proteínas podem estar envolvidas em mecanismos de transporte de várias formas diferentes. Por exemplo, a gente encontra proteínas que transportam íons para dentro ou para fora de uma célula, que são os canais iônicos. Né? Canal de sódio e potássio, por exemplo, é uma proteína fazendo esse transporte. A gente pode ter proteínas que transportam moléculas na circulação. A albumina, por exemplo, é uma proteína circulante, a proteína mais abundante no plasma, e transporta vários componentes. Por exemplo, ela pode transportar ácidos graxos de um tecido para outro, pode transportar medicamentos, pode transportar hormônios, ela transporta várias substâncias. A hemoglobina também é uma proteína de transporte, né? Ela está presente nas hemácias e transporta oxigênio entre tecidos diferentes. Proteínas podem ser usadas como reserva. Então, reserva, nesse caso, reserva de aminoácidos, tanto para síntese de outras proteínas. Então, a gente tem um reaproveitamento de grande parte desses aminoácidos, eles fazem parte da estrutura de uma proteína, mas podem ser transferidos para outra proteína quando aquela primeira é degradada, eles são aproveitados para a síntese de outra, funcionando como uma reserva de aminoácidos. Em alguma situação, eles podem funcionar como reserva de energia. Então, proteínas podem ser degradadas, liberando os aminoácidos, e aminoácidos podem ser usados também como fonte de energia. Não é a fonte mais rápida nem a predominante, mas é uma fonte muito importante, bastante utilizada em algumas situações em que a glicólise precisa ser feita, por exemplo. Tá? Então, a gente vai ver isso mais para frente, no metabolismo, como é que funciona esse aproveitamento, essa utilização dos aminoácidos. Proteínas podem funcionar como motilidade em vários níveis diferentes. Então, a gente tem, por exemplo, desde motilidade celular, motilidade de cílios e flagelos, por exemplo, cílios em bactérias ou flagelos no espermatozoide, ou motilidade macroscópica, motilidade de animais, que é o caso das proteínas de contração muscular, que permitem a movimentação do animal. Tá? Proteínas fazem parte da estrutura. Então, você tem várias proteínas que fazem parte da estrutura das células, que mantêm a estrutura da célula, são chamadas proteínas do citoesqueleto. Proteínas podem fazer parte de estrutura dos animais, em cartilagens, em tecido conjuntivo de uma forma geral, mantendo a estrutura dos animais. Proteínas podem participar de mecanismos de defesa. O exemplo mais comum aí seriam os anticorpos. Mas também existem outros animais que usam proteínas como peçonha em mecanismos de defesa ou de obtenção de alimento. E proteínas podem participar de mecanismos de regulação, aqui fechando esse conceito junto com as enzimas. Quer dizer, as enzimas participam aumentando a velocidade da reação, mas também regulando e sendo reguladas. Porque você pode controlar cadeias de reações mudando a velocidade com que essas reações acontecem. E essa modulação da velocidade acontece diretamente pelas enzimas
ou por outras proteínas que controlam a velocidade, controlam a eficácia dessas enzimas. Tá? Então, a gente tem esses mecanismos aí de ação enzimática, dentre outros, né? Tem uma figurinha aqui mostrando algumas coisas. Então, essa primeira imagem aqui mostra cílios em micro-organismos, como partes de movimentação, que eu coloquei para vocês, hemácias com hemoglobina transportando oxigênio. Aqui um pezinho de mamona, que apresenta uma proteína de defesa, a ricina, né? Animais que ingerem isso têm uma reação gastrointestinal que vai fazer com que o animal não queira comer isso tão cedo. Estruturais, então aqui a gente vê, por exemplo, uma cartilagem mostrando tecidos que são de estrutura animal e são principalmente feitos à base de proteínas. A gente vê sinalização, não só sinalização interna, um peptídeo que seja, ou uma proteína que funcione como hormônio, mas nesse exemplo aqui do vagalume, sinalização entre indivíduos. Essa emissão de luz do vagalume depende de uma proteína chamada luciferina e sinaliza para outros animais características de acasalamento. E aqui também na teia de aranha, que é principalmente constituída por proteínas, a gente vê mais uma questão de estrutura, mas aqui uma estrutura não só extracelular, mas exterior ao animal. E é uma estrutura exterior que é usada na captura de alimento. Não só a própria teia, que funciona como captura de alimento, porque os insetos que estão voando podem se enroscar ali, mas já tem estudos provando que essa teia contém várias gotículas com peçonha, que quando o animal se choca com essa teia, essas gotículas são liberadas e entram pelos espiráculos do inseto, já começando a ação tóxica na presa, antes que ela possa levar uma picada. Então, a gente tem uma diversidade funcional muito grande em proteínas, né? Sinalização interna, externa, defesa, motilidade, estrutura. Para que essa diversidade de funções seja tão grande, a gente precisa ter uma diversidade de estrutura também. Estruturas diferentes estão associadas a funções diferentes. Então, para a gente entender um pouquinho melhor a estrutura das proteínas, a gente precisa ver como é que essas moléculas são formadas. Então, tem algumas características das moléculas de proteínas que são importantes nessa estrutura. Por exemplo, a massa molecular. Então, proteínas com massa muito grande têm ou muitos aminoácidos ou aminoácidos com massa maior, com radicais maiores. Lembra que o que diferencia um aminoácido do outro é o radical. A gente tem desde aminoácidos muito pequenininhos, como a glicina, que é só um hidrogênio radical, até aminoácidos com radical maior, como o triptofano, por exemplo. Então, o tipo de aminoácido também influencia a massa. Bom, esse tipo de aminoácido a gente vê nesse segundo ponto aqui, que é a composição de aminoácidos. Então, de que aminoácidos aquela proteína é feita? Se ela é feita só de aminoácidos pequenos, ela tende a ter uma massa menor do que uma proteína feita de aminoácidos com radical maior. Se essa proteína é feita de aminoácidos apolares, ela tende a expressar uma estrutura externa apolar. Ou ela pode ser polar, ou ela pode ser anfipática, dependendo da composição de aminoácidos. Mas não só a composição, também a sequência dos aminoácidos, quer dizer, em que ordem esses aminoácidos estão colocados na estrutura dessa proteína. Então, isso também vai influenciar bastante. A gente precisaria ver quais são os aminoácidos, em que ordem eles estão colocados. E, além disso, esses aminoácidos podem estar ligados a outros grupos químicos que não são aminoácidos. Então, a gente pode ter, por exemplo, lipídios, ou carboidratos, ou metais ligados a essa proteína, ligados aos radicais desses aminoácidos, modificando as características estruturais. E, além disso, a gente vai precisar ver como esses aminoácidos estão dispostos no espaço. Lembra que lá para os carboidratos a gente viu que tinha uma disposição espacial, que podia ser globular, no caso do amido, ou linear, no caso da celulose?
Para os ácidos nucleicos, a gente viu a questão da estrutura também, que cada fita tem uma tendência a formar dupla hélice, que se estabiliza quando as fitas sofrem pareamento. Aqui nas proteínas não vai ser diferente, a gente tem que olhar também para a estrutura espacial que essas proteínas vão ocupar. Essa estrutura espacial é influenciada por todas essas características, pela massa, pela composição, pela sequência e pelos grupos ligados, pelas modificações que esses aminoácidos tenham. Então, a gente vai ter níveis diferentes de estrutura. A gente vai ter proteínas que vão se organizar com uma determinada sequência, que está mostrada aqui na estrutura primária. Então, a estrutura primária é o jeito da gente definir a sequência de aminoácidos numa proteína. Quais são e aonde eles se encontram. Então, a gente tem aqui uma primeira avaliação de estrutura, que olha para a sequência. Não sei em que disposição espacial eles estão, mas eu sei qual a ordem deles, qual a ordem desses aminoácidos unidos por ligações peptídicas. Num segundo nível, a gente vai prestar atenção na estrutura secundária, que já leva em consideração o dobramento das regiões flexíveis, daqueles ângulos φ e ψ, que eu comentei na aula de peptídeos, como eles se dobram e como os aminoácidos vizinhos interagem entre si por ligações de hidrogênio, né, entre regiões de polaridade da cadeia carbônica. Então, aqui a gente vai olhar para interações no esqueleto carbônico, dando um primeiro dobramento espacial. Então, a estrutura secundária já olha para a disposição espacial, mas uma primeira etapa de dobramento que vai avaliar a questão de disposição no espaço por interações entre aminoácidos mais ou menos próximos, né? Até uns 3 ou 4 resíduos de distância um do outro. Essa estrutura secundária pode se dobrar sobre si mesma. Então, se a gente considerar a estrutura primária como se fosse um colar de pontas e começar a torcer esse colar de pontas, o colar torcido é a estrutura secundária. Mas se a gente continuar torcendo isso, a gente pode novelar esse negócio, fazendo com que ele seja regiões que estão distantes na sequência estejam próximas. Isso é chamado de estrutura terciária, o enovelamento dos padrões de estrutura secundária. Então, as proteínas vão ter regiões que, na sequência, estão bastante distantes, mas como isso tudo foi dobrado, espacialmente eles ficam próximos. E esses radicais que se aproximaram podem interagir uns com os outros. Então, na estrutura terciária, a gente vai observar interações entre radicais que vão manter a estabilidade desse padrão de estrutura espacial. Essas interações entre radicais podem ser ligações de hidrogênio, podem ser interações iônicas, podem ser interações de Van der Waals, podem até ser ligações covalentes. Lembra lá nos aminoácidos da história da cisteína, que é aquele aminoácido que tem um grupo SH livre no radical? Esse grupo SH livre, por ser bastante reativo, pode interagir com outro grupo SH, formando uma ponte, uma ligação covalente entre os dois enxofres, chamada de ponte de sulfeto. Essa interação é uma das ligações que mantém a estrutura terciária livre, porque ela é baseada em interações entre radicais. E tem mais um nível estrutural, que é chamado de estrutura quaternária, que acontece quando tiver mais que uma cadeia interagindo com outra. Então, se eu tiver pelo menos 2 cadeias independentes que passam a interagir por ligações entre radicais, eu tenho uma estrutura quaternária. Na estrutura quaternária, eu tenho como se fossem 2 fitas. Lembra da dupla fita do DNA? Em cada fita, eu tenho ligações fosfodiéster no DNA. Mas entre uma fita e outra, eu só tenho pontes de hidrogênio no DNA. Na proteína, em cada fita, em cada cadeia, eu tenho ligações peptídicas dentro de cada fita, mas não entre uma fita e outra, não entre uma cadeia e outra. Quando as 2 cadeias de proteínas interagem,
eu passo a ter uma estrutura quaternária daquela proteína. Mas essas interações entre uma cadeia e outra não são ligações peptídicas. Podem até ser ligações covalentes, como ponte de sulfeto, mas não são peptídicas. O tipo de interação na quaternária é o mesmo tipo de interação que eu observo na terciária. Então, são todas as interações possíveis entre radicais. Eu posso ter covalente, que é de sulfeto, eu posso ter iônica, eu posso ter ligação de hidrogênio, eu posso ter interação de Van der Waals, mantendo uma estrutura quaternária unida. Tá? Então, esses daqui são os 4 níveis de estrutura que a gente observa para as proteínas. Notem que não é que a proteína pode ter só estrutura primária ou só secundária. Não, isso é uma divisão didática, uma divisão para a gente estudar a estrutura das proteínas. Todas as proteínas, por definição, têm que ter uma estrutura primária. A maioria delas tem uma estrutura secundária fixa. Tem algumas que são tão pequenas que podem até variar um pouco essa estrutura secundária. Proteínas um pouco maiores já têm uma estrutura terciária definida. E proteínas que têm várias subunidades têm estrutura quaternária. Como é que vão ser formadas esses níveis estruturais? Quer dizer, como é que uma proteína se dobra? Como é que ela se comporta no espaço? Bom, primeiro vamos ver como é que, então, uma estrutura primária, que é simplesmente uma sequência de ligações peptídicas, que a gente já viu lá na aula de peptídeos, como é que ela pode se dobrar para formar uma estrutura secundária? Lembra que lá na aula de peptídeos eu comentei daquelas regiões que são fixas, que estão mostradas aqui por esses retângulos, por causa da ressonância da ligação peptídica? Então, a gente tem aqui a ligação peptídica e esses elementos aqui que ficam fixos no mesmo plano. Esses elementos fixos no plano vão ter, não tem rotação entre si, mas tem rotação com o carbono alfa. Né? Então, o plano ligado ao carbono alfa tem um ângulo de rotação, aqui sendo chamado de ângulo φ, e um outro ângulo com a próxima ligação peptídica, chamado de ângulo ψ. Só tomar cuidado de chamar a atenção que esse plano que está mostrado aqui não representa o aminoácido, ele representa a ligação peptídica. Portanto, aqui dentro de cada plano, cada retângulozinho desse, a gente vai ter o nitrogênio do grupo amino de um aminoácido e o carbono da carboxila do outro aminoácido. Tá? Então, é um pedaço de cada aminoácido que está representado aqui nesses planos. E o carbono alfa está representado fora do plano, porque tem flexibilidade de rotação com os dois planos. Eu também tinha comentado com vocês, e naquela aula gravada de peptídeos tem uma explicação mais detalhada disso, na aula que eu cheguei a editar, mostrando que nem todas as combinações de ângulo φ e ψ são possíveis. Tem algumas que levam a choques entre elementos, impedindo aquela posição. E tem gráficos que mostram as possíveis posições de cada ângulo, que também está mostrado naquela aula de peptídeos. Mostrando aqui, então, em vermelho, as combinações de ângulos φ e ψ que não são viáveis. Então, em vermelho, a gente não encontra isso na natureza, porque levaria a choques entre os átomos. Em amarelo, são as que são viáveis, e em verde, as que, além de serem viáveis, são muito frequentes. Tá? Então, você tem possibilidades diferentes de combinações desses ângulos, algumas delas viáveis e encontradas na natureza. E aqui a gente vê um exemplo, então, de vários peptídeos, várias ligações peptídicas em seguida, já sofrendo um dobramento com uma tendência de formação de hélice. Então, de novo, a gente tem alguma possibilidade entre esses aminoácidos com tendência de formação de hélices.
E como é que vai ser isso? Bom, de novo, lembra que eu falei lá nos ácidos nucleicos que cada fita tem uma tendência a formar hélice, mas que isso não é muito estável? Aqui também. Só a formação das ligações peptídicas pode levar a uma tendência à formação de hélice, nem sempre, e essa hélice, num primeiro momento, só pela posição das ligações peptídicas, também não é muito estável. Mas quando é formada uma hélice, aminas, as carboxilas e hidrogênios são aproximados. Então, oxigênios e hidrogênios se aproximam no espaço e eles têm essa questão de polaridade. Como eles têm essa polaridade, é permitida a formação de ligações de hidrogênio. E essas ligações de hidrogênio formadas entre componentes da cadeia polipeptídica, da estrutura central dos aminoácidos, vai estabilizar essa hélice. Então, o que era uma tendência a uma hélice se torna uma hélice estável, um padrão estrutural chamado de alfa-hélice. A gente observa nessa figurinha aqui embaixo que essa alfa-hélice apresenta os radicais, que estão mostrados em vermelho aqui, expostos. Então, os radicais da alfa-hélice ficam expostos para fora da hélice. E a parte interna da hélice contém o esqueleto central dos aminoácidos. O carbono alfa, aminas, carboxilas, ficam nessa parte que está representada em branco. Manifestando, então, as propriedades dos radicais. Lembra que eu comentei lá na aula de aminoácido? Que os radicais são importantes porque eles ficam expostos na superfície das proteínas. Então, está aqui uma proteína formando uma alfa-hélice, expondo os radicais. Se essa proteína, por exemplo, tiver radicais polares de um lado e apolares do outro, ela passa a ter uma característica anfipática, uma região polar e uma região apolar. Ou ela pode ser completamente polar e tudo exposto aqui, depende. A gente vai encontrar proteínas com várias possibilidades. Tá? Mas não é só esse tipo. Nas proteínas a gente pode encontrar outros padrões estruturais, diferentes do que acontecia, por exemplo, com os ácidos nucleicos no DNA. A alfa-hélice era estável em toda a extensão do DNA. Nas proteínas a gente tem alguns outros padrões de estrutura, como, por exemplo, essas folhas beta. Então, a estrutura de uma proteína pode ter uma estrutura tendendo ao linear, como se fosse um zigue-zague, e essas estruturas lineares podem ser colocadas lado a lado, lembrando um pouco aquele padrão estrutural que a gente viu lá na celulose dos carboidratos. Né? Então, esse padrão de estruturas quase que lineares dispostos lado a lado vai formar um padrão chamado de folhas beta. E a disposição dessas fitas lado a lado faz com que uma fita forme ligações de hidrogênio com a outra, estabilizando também essa estrutura beta. E nas extremidades, a gente pode encontrar sequências de aminoácidos fazendo essa curva, chamada de volta beta. É uma volta, uma curva feita entre fitas beta, mantendo, então, as fitas lado a lado naquela folha beta. Isso vai ser encontrado, esses padrões estruturais vão ser encontrados de diferentes formas nas proteínas. Então, a gente pode encontrar, por exemplo, colágeno e queratina, que são proteínas que, apesar de terem essa tendência fibrosa, são formadas por hélices, por longas hélices que se enovelam umas nas outras. Então, aqui a gente tem uma hélice tripla em colágeno e queratina, dando essa estrutura fibrosa. Ou então a gente pode ter proteínas globulares, formando um enovelado nessa estrutura terciária. Então, a estrutura terciária de proteínas vai mostrar como esses padrões de estrutura secundária se dobram no plano. Então, a gente vai encontrar aqui, por exemplo, um padrão de alfa-hélice, um padrão de estrutura secundária, desculpe.
um padrão de alfa-hélice secundária, outro padrãozinho de alfa-hélice, um padrão aqui de, aparentemente, uma fita beta, outra possível fita beta, alguma volta aqui também. Então, a gente vê que existem padrões de estrutura secundária que se dobram e fazem com que regiões que, na sequência, estão distantes, mas no espaço estão próximos. Por exemplo, ó, essa alfa-hélice aqui, no espaço, está próxima dessa outra alfa-hélice aqui atrás. Mas, na sequência, ela está bem distante. Então, a gente vai ter possibilidades de dobramentos das estruturas secundárias. Essa volta beta, por exemplo, que vocês estão perguntando aqui no chat, ela pode ser usada ou para unir uma fita beta com outra, ou nesse exemplo aqui, ó. Tá vendo nessa região que eu estou mostrando aqui com a mãozinha da apresentação? Ela faz uma volta entre duas alfa-hélices. Tá? Então, essas voltas são importantes para fazer dobramentos com ângulos mais fechados na proteína. Já dobramentos com ângulos mais abertos podem ser feitos pelas próprias fitas beta. Tá? Não sei se ficou claro essa explicação da volta beta. Digam aí depois. Essa estrutura espacial das proteínas, nesse exemplo aqui da estrutura terciária, pode ser representada de várias formas diferentes. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma primeira representação que é chamada de cartoon ou diagrama. Essa representação pode incluir representações de outras pequenas moléculas interagindo com essa proteína. Por exemplo, a gente pode colocar interações com moléculas de água ou com outros componentes que façam parte da função daquela proteína, que está representada em interação com uma outra molécula, um composto orgânico interagindo aqui. Parece que tem um espaço muito grande entre essas moléculas, mas uma outra forma de representação leva em conta os raios atômicos. E se a gente observar, levando em conta os raios atômicos, a gente vê que esse espaço é exatamente o necessário para que caiba aquela molécula naquela região. Tá? Então, você tem várias formas diferentes de representar a estrutura espacial das proteínas. A gente vê aqui também que essas proteínas têm um padrão de dobramento. Bom, como é que esse padrão de dobramento é feito? Se a gente pensar, bom, a proteína vai sendo sintetizada no ribossomo, cada aminoácido vai sendo acrescentado, então cada aminoácido vai levando a um posicionamento específico dessa proteína, porque ele vai interagindo com os aminoácidos que já foram colocados. E isso leva a um dobramento. Essa é uma teoria que de fato acontece, então esse dobramento inicial durante o processo de síntese existe, mas ele dá margem a muitas estruturas possíveis, não necessariamente a que é observada na natureza. A gente pensa, espera lá, mas então se durante a síntese várias estruturas são possíveis, como é que a célula vai saber como é que ela faz para sintetizar aquela proteína para ficar com a estrutura igual a outra? A estrutura tem que ser igual, já que a função depende da estrutura. Aí entra uma situação um pouquinho complicada, porque proteínas não têm a especificidade de interação dos ácidos nucleicos. Nos ácidos nucleicos, para fechar a dupla hélice, a gente tem aquela complementaridade, ATCG, complementa, interage, faz a ligação, são só esses 4 tipos de base, e você tem 2 fitas, uma do lado da outra. Então, não tem muita opção. É aquilo e acabou. Nas proteínas, para começo de conversa, quando você está sintetizando, é uma fita só. E essa fita vai se novelar, fazer uma estrutura secundária e depois uma terciária. E cada aminoácido pode interagir com vários outros. Eu não tenho só um par de aminoácidos polares, por exemplo. Tem vários aminoácidos polares que podem interagir entre si. Eu tenho vários aminoácidos apolares que também podem interagir entre si. Então, com que aminoácido aquele que está sendo produzido vai interagir? Como é que a gente vai conseguir essa situação de dobramento progressivo
que leve a uma estrutura espacial final. A gente tem uma sequência de eventos que, além dessa interação entre os aminoácidos que vão sendo acrescentados, a gente observa a interação com proteínas que já estão prontas, chamadas de chaperonas ou chaperoninas. E essas interações entre proteínas já prontas é que vão permitir um dobramento muito mais específico. Então, a proteína vai sendo sintetizada, tem algumas interações dos aminoácidos que vão sendo acrescentados com os que já estavam lá, mas tem também interações com as proteínas que estão colocadas em volta dela, já induzindo um dobramento numa estrutura definitiva. Essa indução leva, então, a um padrão estrutural repetitivo para todas as proteínas que apresentem aquela mesma sequência, que apresentem aquela mesma estrutura primária. E lembra que... Não, mas pera lá, faltam 5 minutos. Dá para começar essa conversa. Lembra que lá nos ácidos nucleicos a gente conversou sobre desnaturação? E teve até alguém, eu não me lembro quem, desculpe, que tinha me perguntado sobre desnaturação de proteínas. Pois é, proteínas também sofrem desnaturação, que nem os ácidos nucleicos. Então, se a gente tiver uma solução aquosa contendo uma proteína e fizer o aquecimento disso, a gente vai observar que essa proteína perde vários dos padrões de estrutura espacial. Então, várias das interações da estrutura terciária, às vezes da quaternária, da terciária e da secundária, são perdidos. Por quê? A energia cinética dessa molécula aumenta muito e fica maior do que várias das energias de ligação. Fica muito maior do que ligações de Van der Waals, do que ligações de hidrogênio e até do que algumas ligações iônicas. Normalmente, aquecendo em solução aquosa, você não vai passar dos 100 graus, então a maioria das ligações covalentes não é rompida, mas as outras são. E se as outras ligações são rompidas, a gente vai perder esse padrão estrutural espacial, padrão de estrutura quaternária, terciária e secundária. Então ela passa a ter um enovelamento aleatório. Nos ácidos nucleicos, eu comentei com vocês que se a gente resfriar de uma vez, o enovelamento vai ser aleatório, a gente não vai conseguir formar a dupla hélice. Mas se resfriar gradativamente, você consegue fazer a renaturação, faz de novo o pareamento e o anelamento daquele ácido nucleico. Nas proteínas, também, se a gente baixar a temperatura de uma vez, não renatura, vai ficar uma estrutura aleatória. Mas se for baixando gradativamente, também não renatura, para a grande maioria das proteínas. Você vai ter um outro padrão aleatório. Um exemplo simples disso, ovo cozido. Clara de ovo é principalmente formada por uma proteína, uma solução bastante concentrada de uma proteína chamada albumina. Quando você esquenta o ovo, você desnatura essa albumina. Então, aminoácidos com radicais apolares que estavam ocultos passam a ter esses radicais expostos, você tem uma estrutura aleatória. Você passa a ter muitas interações entre esses radicais que estavam escondidos na mesma proteína e agora passam a interagir com qualquer coisa que esteja perto. E se você baixar a temperatura bem devagarzinho, você não consegue descozinhar um ovo. Ele vai continuar um ovo cozido. Não vai renaturar essa proteína. Ah, mas baixando devagarzinho não tem como restaurar as interações originais? Não, porque essas interações originais não têm um padrão específico. Você tem cada radical de aminoácido podendo interagir com vários outros que estão em volta. Você tem uma possibilidade muito grande de outras interações, geralmente até mais estáveis do que as interações originais, que foram montadas durante a síntese da proteína e ocultas no interior da estrutura terciária e ou quaternária da proteína. Quando você desnatura isso, você expõe essas interações ao meio. E no meio elas vão achar interações com várias outras regiões de outras proteínas também desnaturadas. E fica aquela situação, aquele sólido meio gelatinoso, mas muito mais denso, muito mais rígido do que a estrutura original.
Pessoal, o nosso tempo está chegando perto do fim. Eu vou pedir para vocês colocarem a presença no chat. Tá? Daqui a pouquinho vai interromper. Então, nessa situação, as proteínas, a grande maioria das proteínas, não sofre renaturação, exceto algumas. Você tem algumas proteínas que têm uma cadeia muito pequena, ou então proteínas que têm muitas pontes de sulfeto, que estabilizam aquela estrutura, que apesar de você romper ligações de hidrogênio e ligações de Van der Waals, você consegue manter alguns pontos de referência, e quando essa temperatura é reduzida, as ligações originais voltam à situação natural. Tá? Mas isso é exceção. A grande maioria das proteínas não sofre renaturação, não volta à estrutura original. Depois de desnaturada, ela assume uma estrutura diferente da original e geralmente perde a função. Tá? Então, essas proteínas, diferente dos ácidos nucleicos, sofrem desnaturação, mas não sofrem renaturação. Tá? Exceto algumas poucas que sejam ou muito pequenas ou tenham muitas pontes de sulfeto. Dúvidas até aqui? Daqui a pouquinho o Zoom vai cortar a gente. Professor? Diga, Tatiana. Com licença. O que é Ramachandran? Ramachandran é o nome de um pesquisador que estudou aquela questão de interação de possíveis ângulos φ e ψ na ligação peptídica. E ele elaborou aquele gráfico que compara todos os 360 graus de cada um dos ângulos em todas as combinações possíveis, verificando quais posições são viáveis para as estruturas de ligações peptídicas. Tá? Obrigada. Mais dúvidas? Não? Tá. Ok, gente, vamos continuar aqui então nossa aula. Comentei com vocês essa questão de níveis estruturais, síntese, folding e desnaturação de proteínas. Queria, antes de ver qualquer outro aspecto, ver se tem dúvidas em relação a isso. Esses vários níveis estruturais, a estrutura primária, secundária, terciária e quaternária, a questão de propriedades gerais das proteínas, da estrutura das proteínas. Professor? Oi. Poderia falar de novo sobre proteínas fibrosas ou globulares? Seguinte, proteínas fibrosas vão ser aquelas que o padrão estrutural espacial vai dar uma tendência à formação de fibras. Tá? Em geral, são proteínas formadas por hélices que se entrelaçam. Eu mostrei ali o exemplo, por exemplo, do colágeno, que forma várias hélices, 3 hélices entrelaçadas, formando filamentos. A gente pode ter algumas proteínas que formem essas folhas beta, que tenham também uma tendência fibrosa, e proteínas globulares vão ser proteínas que, diferentes daquelas fibrosas que têm uma tendência linear, tendência à formação de fitas, as globulares têm tendência à formação de enovelados. Então, a estrutura aparentemente esférica ou perto disso. Tá? E essas proteínas vão ter várias regiões diferentes expostas. Geralmente, as proteínas fibrosas têm um padrão mais repetitivo, principalmente na superfície. Já as proteínas globulares têm regiões bem diferentes umas das outras, dependendo da interação que elas vão ter com o meio que a cercam. Por exemplo, proteínas que interagem com membrana vão ter uma superfície de interação com os fosfolipídios de membrana, com a face polar dos fosfolipídios de membrana. Proteínas que ficam inseridas na membrana vão ter regiões polares na parte que fica exposta, tanto no intra quanto no extracelular, mas regiões apolares expostas
na faixa que está em contato com as caudas dos lipídios da membrana. Tá? Então, você vai ter faces e regiões diferentes de exposição nas proteínas globulares. Aquela comparação que eu coloquei com um colar de contas, que as contas seriam os aminoácidos, a linha unindo as contas seriam as ligações peptídicas, e quando a gente torce esse colar de contas, você pode formar algo parecido com um padrão de estrutura, em que as contas próximas continuam perto umas das outras, e as distantes continuam distantes. Isso seria comparável à secundária, e quando a gente enovela isso, seria comparável a uma terciária de proteína globular, que tem esse enovelamento. Ficou claro, Giovana? Entendi, professor. Obrigada. Jóia. Mais dúvidas? Professor, Oi. quando você falou de padrão de dobramento, né? Você falou que proteínas já prontas induzem o dobramento. Como que isso acontece? Não entendi direito. Você tem algumas proteínas já prontas que vão ficar próximas da região do ribossomo, onde a proteína nova vai sendo sintetizada. Aí, essas proteínas prontas têm radicais expostos na sua superfície, né? São proteínas globulares com radicais com alguma propriedade expostas. Esses radicais expostos vão interagir com os aminoácidos que estão sendo incorporados à proteína nova, induzindo o posicionamento deles. Vem um outro aminoácido novo incorporado, vai interagir com uma outra região dessa proteína. Outro aminoácido novo com outra região. Você vai tendo a formação de uma estrutura com base no molde. É como se você colocasse um molde em volta e vai formando a estrutura nova seguindo esse molde. Aí, além das forças de interação com os aminoácidos da própria proteína nova, você vai ter também forças de interação com essas proteínas molde, com essas chaperonas. Ficou claro? Ficou claro, obrigada. Jóia. Mais perguntas, mais dúvidas? Professor, peraí. O que afeta a estabilidade de uma alfa-hélice? O que pode afetar a estabilidade de uma alfa-hélice? Você pode ter alguns fatores interferindo aí. O mais marcante é a temperatura em solução aquosa, né? Porque se você desestabilizar a alfa-hélice, ela é unida por ligações de hidrogênio entre aminas e carboxilas, né? Se você aumentar a temperatura, você desestabiliza, você aumenta o turnover dessas ligações de hidrogênio e desestrutura essa alfa-hélice. Mas ela também pode sofrer alguma influência, por exemplo, do pH do meio, de sais em solução nesse meio, que possam roubar essas ligações de hidrogênio para si. Então, o que a gente chama de força iônica, quer dizer, a concentração de íons no meio pode interferir, o pH pode interferir e a temperatura interfere também. Seriam alguns dos fatores importantes para estabilidade ou não de uma alfa-hélice. Ok, entendi. Obrigada. Mais perguntas? Oi, vamos ver aqui. Nas estruturas terciárias, são ligação de hidrogênio que estabilizam as fitas. Na estrutura terciária, Vitória, você vai ter vários tipos de ligação. Ligação de hidrogênio é uma delas. Ela é importante, sim, mas não é só ela. Você tem ligações de Van der Waals, por exemplo. Aminoácidos com radicais apolares podem fazer interações com outros aminoácidos também com radicais apolares por interações de Van der Waals. São mais fracas, mas se forem muitas, elas interferem bastante nessa estrutura. Você pode ter ligações mais fortes do que as de hidrogênio, pode ter ligações covalentes entre os enxofres das cisteínas. Você pode ter ligações iônicas entre aminoácidos com radicais polares com carga. E você pode ter até outros íons metálicos, por exemplo, participando dessas interações. Então, na estrutura terciária, você tem vários tipos de ligações que mantêm a estabilidade. E lembrando que essas interações, para a estrutura terciária, a gente olha só
para a interação entre radicais. As interações entre aminas e carboxilas, a gente vai ver na estrutura secundária. Ok? Mais dúvidas? Professor, sobre a imagem que está no slide, a gente tem que saber esses padrões? Eu não lembro de você falando sobre eles. Não, esses padrões que eu coloquei aqui foi mais para mostrar uma sequência de dobramento durante a síntese da proteína e como isso seria inviável numa situação de renaturação sem o procedimento gradativo de adição dos aminoácidos durante a síntese e sem as chaperonas, as proteínas que funcionam como molde. Tá? Mas sim, entendi. Isso aqui seria um padrão específico de um tipo de proteína que forma esse barril de fitas beta. Mas é um exemplo específico, só para ilustrar essa situação. Entendi. Obrigada. Mais dúvidas? Tá. Continuando aqui, então. Opa. A gente observa também que essa estrutura quaternária pode ter uma influência importante das estruturas terciárias de cada componente. Lembra que a quaternária é formada pela interação entre várias subunidades, né? Várias fitas, vários polipeptídeos juntos, interagindo pelos radicais. Esse exemplo que está sendo mostrado aqui é a hemoglobina. Então, cada cor nessa molécula, nessas partes maiores da estrutura, representa uma subunidade. Então, a hemoglobina está sendo representada aqui com as 4 subunidades, uma em azul claro, outra em vermelho, outra em roxo e outra em branco. E esse vermelhinho que está aqui no meio de cada uma delas representa o grupo M, que tem aquele ferro que é responsável pelo transporte do oxigênio. E uma característica interessante da hemoglobina é que a afinidade dela pelo oxigênio muda, dependendo da situação em que ela se encontra. Por exemplo, a hemoglobina que chega aos pulmões, ela tem uma afinidade muito baixa pelo oxigênio. Ela não tem nenhum oxigênio ligado, em nenhuma das 4 subunidades, e tem uma afinidade baixa pelo oxigênio. É importante, é muito interessante que seja assim, porque ela está voltando para o pulmão a partir do tecido. Então, quando ela sai do tecido, é importante que ela saia do tecido com afinidade baixa, quer dizer, que ela deixe todo o oxigênio que ela carregava no tecido. E daí para frente ela vai com afinidade baixa. E chega no pulmão com afinidade baixa. Como é que ela vai captar oxigênio no pulmão se ela tem afinidade baixa? No pulmão, ela vai encontrar uma região com uma pressão parcial de oxigênio muito alta, pela troca gasosa que acontece nos alvéolos. Com a pressão parcial muito alta, aumenta a chance de pelo menos uma das subunidades captar esse oxigênio, apesar da afinidade ser baixa. Quando ela consegue captar um oxigênio, ela muda um pouquinho a sua estrutura por causa das interações com o oxigênio, e essa mudança na estrutura da subunidade que captou o oxigênio vai induzir uma mudança na estrutura de todas as outras 3 subunidades, aumentando um pouquinho a afinidade das outras 3, que vão, então uma delas vai captar outro oxigênio, muda a sua estrutura, induz mudança nas outras 2 e faz com que essas outras 2 consigam captar o oxigênio um pouquinho mais fácil ainda. A terceira consegue captar, muda a sua estrutura e induz alteração na 4ª, que tem a maior afinidade de todas pelo oxigênio, capta oxigênio com mais facilidade ainda. Esse padrão cooperativo, essa influência de uma subunidade nas outras é interessante, porque a hemoglobina, dentro da hemácia, vai ficar no pulmão por muito pouco tempo, vai passar pelo alvéolo num período de tempo muito curto. Então é interessante que a partir do momento que uma subunidade consegue captar, as outras rapidamente também consigam captar. E isso aumenta, e ela sai do pulmão com uma afinidade muito alta pelo oxigênio, o que significa que ela não vai perder esse oxigênio no caminho entre o pulmão e os tecidos. Quando ela chega nos tecidos, ela está com uma afinidade muito alta e vai perdendo esse oxigênio gradativamente.
Por quê? Porque no tecido, a pressão parcial de oxigênio está muito baixa. Então, uma das unidades perde oxigênio. E aí o processo acontece ao inverso. Quando uma das unidades perde, ela muda de estrutura, induz mudança nas outras, e as outras vão perdendo os oxigênios progressivamente, porque vai diminuindo a afinidade progressivamente das outras unidades, até que ela sai do tecido com baixa afinidade e começa todo o processo de novo. Tá? Então, estruturas quaternárias também têm esse padrão de influência de uma subunidade nas outras. A gente também pode observar influências até mais interessantes em complexos macromoleculares, complexos de interação entre várias subunidades proteicas, como é esse caso aqui da actina e miosina na contração muscular. Isso que está sendo mostrado aqui, então, ilustra essa questão de contração muscular. A gente tem a miosina representada em vermelho, tanto na figurinha do lado, que detalha um padrão estrutural, como na figurinha em pé aqui, com várias miosinas em vermelho no centro, e actinas em amarelo. Então, aqui na figurinha do lado, várias actinas em amarelo em volta das miosinas no centro. Essa miosina, na sua estrutura terciária, tem um dos filamentos que se dobra e tem um sítio para ligação de ATP. Quando ele está com o ATP ligado, ele está separado da actina. Ele liga o ATP, quebra o ATP em ADP mais fosfato, e quando ele quebra o ATP em ADP mais fosfato, muda a estrutura terciária e essa miosina se liga à actina. Quando ela se liga à actina, ela libera o ADP e o fosfato e muda de novo a sua estrutura terciária, arrastando a actina para o lado, ou para baixo, nesse exemplo aqui. Tá? Depois disso, ela se liga a um outro ATP e solta. E aí começa tudo de novo. Então, esse processo se repetindo milhões de vezes, com milhões de moléculas, milhões de regiões de actina, se ligando, puxando e soltando, da miosina, se ligando, puxando e soltando a actina, você vai ter, então, um deslocamento muscular visível, né, compatível com o que a gente observa em qualquer animal, que quando contrai o músculo se movimenta. Uma movimentação macroscópica a partir de milhões de movimentações em nível molecular. E aí vocês poderiam até perguntar, mas por que quando aqui embaixo a miosina solta da actina, a actina não volta para onde ela estava? Simples, porque como a gente vê na figurinha aqui do lado, você tem várias actinas interagindo com várias miosinas em pontos diferentes. Então, se ela ligou, puxou e soltou, quando ela solta, outras miosinas já estão presas na posição nova, impedindo que ela volte. Só quando você tem o processo de relaxamento muscular, e aí sim, você vai ter, então, as cabeças de miosina paradas com ATP sem fazer a hidrólise do ATP, permitindo que as actinas voltem para a posição relaxada. Mas, de novo, a gente observa uma situação que depende completamente de estrutura de proteínas e das alterações na estrutura de proteínas para uma funcionalidade observada em animais. Então, são dois exemplos de influência nítida da estrutura espacial das proteínas na sua função, de correlação estrutura-função. Voltando àquele ponto que eu tinha colocado lá no início. No início eu mostrei para vocês que proteínas têm uma diversidade funcional muito grande. Mas para que essas funções sejam tão diferentes, é necessário que as estruturas sejam muito diferentes. Né? Então, com estruturas diferentes, a gente vai conseguir que algumas proteínas tenham essa função de contração, de motilidade, e outras têm a função de transporte de oxigênio. São duas funções bem diferentes,
ambas relacionadas à estrutura e ambas executadas por proteínas. Então, a gente viu que essa diversidade funcional depende da diversidade estrutural, que, por sua vez, depende das características da proteína. Então, pelo fato da proteína ser formada por vários aminoácidos unidos por ligações peptídicas, que, apesar de terem uma região rígida na ligação, tem regiões flexíveis nas ligações com carbono alfa, né, nas ligações Φ e Ψ. Essa flexibilidade permite disposições espaciais diferentes. Então, aí a gente vai ter uma diversidade de posições, de estruturas espaciais, uma diversidade de sequência de aminoácidos, que é a estrutura primária, uma diversidade da composição de aminoácidos e também uma diversidade consequente a isso de propriedades físico-químicas expostas nas superfícies dessa estrutura, né, que pode formar complexos ou pode ter estruturas isoladas, no caso de proteínas pequenas. Dúvidas? Se alguém esqueceu de colocar presença na primeira parte, pode colocar agora. Eu vi que uma pessoa que já colocou, tranquilo. Quem já colocou presença na primeira parte não precisa colocar agora. Professor, será que você pode explicar novamente a ação da actina e da miosina, por favor? Sim, vamos lá. Então, actina e miosina. A gente vai ter dois conjuntos de proteínas com aquele padrão de proteínas fibrosas, né? Então, você tem hélices enoveladas e elas se posicionam paralelamente. Então, as fibras se dispõem paralelamente com algumas regiões que interagem. Então, você tem filamentos de miosina que podem ou não interagir com os filamentos de actina. Vou aumentar aqui de novo. Numa situação em que a miosina esteja ligada a um ATP, ela está numa posição que não se liga à actina. Tá? Mas, dependendo da presença de um estímulo para a contração muscular, esse ATP é clivado em ADP mais fosfato, o ADP e o fosfato são liberados, e quando, a presença de ADP e fosfato faz com que a miosina se ligue à actina. Então, primeiro, quebra o ATP em ADP e fosfato. Quebrou o ATP em ADP e fosfato, induz uma mudança na estrutura, que faz com que a miosina se ligue à actina. Quando se liga, perde o ADP e fosfato, muda a estrutura de novo. Perdeu o ADP e fosfato, mudou a estrutura, puxou, deslocou a miosina em relação à actina. Então, você teve um deslocamento. Após esse deslocamento, a miosina pode se ligar novamente a um ATP, soltando a actina. Apesar dela ter soltado a actina não volta para a posição, porque você tem milhares de outras cabeças de miosina que já se prenderam a essa actina em outras posições. Então, ela não retorna. Tá? E o processo se repete. Esse ATP vai ser clivado em ADP mais fosfato, ela se liga à actina, libera o ADP e fosfato, ela empurra a actina de novo, traciona a actina de novo, troca por ATP, liga um outro ATP, libera a actina. E assim o processo vai se repetindo e esses filamentos de actina vão se deslocando em relação à miosina e vão fechando esse complexo, vão diminuindo o espaço no complexo. Milhões desses complexos colocados em sequência vão fazer com que esse deslocamento tenha manifestação macroscópica. Ficou claro? Ficou sim, obrigada. Joia, Marisa. Mais perguntas, mais dúvidas? Não? Pessoal, você falou que a estrutura quaternária é formada de subunidades. Essas subunidades são meio que o quê?
Cada subunidade é como se fosse uma proteínazinha. É uma estrutura terciária de uma proteína. Tá? Então, se você tem um enovelado de uma estrutura terciária de uma proteína e outro enovelado de outra estrutura terciária, esses dois enovelados se juntam e passam a ter interações entre eles, se formou uma estrutura quaternária. Tá? Então, Entendi. um enovelado eu estou chamando de uma fita de várias ligações peptídicas com estrutura secundária e terciária. O outro enovelado também é outra fita com várias ligações peptídicas, estrutura secundária e terciária. Agora, entre um enovelado e outro, eu não tenho nenhuma ligação peptídica. Tenho ligações de hidrogênio, tenho ligações de sulfeto, tenho iônicas, van der Waals, mas não peptídica. Ok? Sim. Obrigada. Nada. Mais dúvidas, mais perguntas? Não? Nada, nada? Então tá, pessoal. Se não tem mais dúvidas, vou encerrar a aula de hoje. Na próxima aula, amanhã, a gente continua a conversa sobre proteínas. Só que sobre um grupo específico de proteínas, as enzimas, que são as proteínas que têm ação catalítica, quer dizer, proteínas que funcionam como catalisadores. A gente vai ver como é que elas são, qual que é a influência da estrutura, como é que elas conseguem aumentar a velocidade dessas reações, o que que elas fazem para a reação acontecer mais rápido. Ok? Até amanhã, então, pessoal. Bom dia. Professor, só um minuto. Nossa prova está marcada para o dia 11, né? Se eu não me engano. Eu precisaria checar o calendário, mas ok. Está marcada para o dia 11. E aí, a gente queria saber como vai ser a prova. Vai ser pelo Moodle, tá? Com questões para irem respondendo durante um período de aula. Tá? Aí eu vou pedir para todo mundo participar também pelo Zoom com o microfone e câmera aberta. Um jeito que os professores acharam de, não tem como ter certeza que é o aluno que está fazendo. Bom, pelo menos tendo a câmera, você vê o aluno fazendo, você tem um registro disso, e com o microfone aberto, você tem pelo menos a noção de que ele não está falando abertamente com alguém junto. É o que dá para a gente fazer nesse sentido. Tá? Mas a prova em si vão ser questões, a maioria delas de múltipla escolha ou de certo e errado, pelo Moodle. Tá? Eu vou ver, inclusive, de fazer com vocês, não sei até se está aberto lá no Moodle, eu tenho uma simulação dessa prova, só para dar uma noção de como é que é o sistema de prova lá pelo Moodle. Tá? Então, na semana que vem, a gente vai fazer algumas aulas desses testes, de tirar dúvidas, de revisão. Vamos ver aí de um jeito que não fique, que essa prova não seja nenhum bicho de 7 cabeças para vocês. Ok? Professor, Oi. não é sobre a aula, mas é porque é uma coisa que me dá muita dúvida. A diferença entre cargas apolares, porque a diferença entre apolares e polares não carregados. Tá. Essa diferença eu vou puxar pela lembrança aí da aula de água. Tá? Lembra que a molécula de água ela é polar, porque o oxigênio é muito eletronegativo, o hidrogênio é pouco eletronegativo. Então, nesse compartilhamento da ligação covalente entre oxigênio e hidrogênio, o oxigênio puxa os elétrons para a sua nuvem com mais intensidade do que o hidrogênio. Então, perto da região do oxigênio, a gente tem uma exposição de cargas negativas mais intensa perto do oxigênio. E uma exposição de cargas positivas mais intensa perto do hidrogênio. Então, você tem 2 polos, você tem um dipolo na molécula de água. Apesar de você ter polos, se você soma todas as cargas que estão expostas, dá 0.
Porque você tem cargas referentes aos elétrons que foram deslocados para perto do oxigênio e prótons que foram expostos perto do hidrogênio. Do hidrogênio, isso. Mas se soma tudo, o somatório dá zero. Então, ela é polar, porque tem polos diferentes, a distribuição das cargas é irregular, mas não tem carga, porque o somatório é nulo. Então, isso é polar sem carga. Apolar é o que a gente vai ter, por exemplo, nas cadeias dos lipídios. Por exemplo, se a gente considerar o ácido graxo ou o triacilglicerol, tem aquelas cadeias carbônicas, que só tem carbonos e hidrogênios. A diferença de eletronegatividade do carbono para o hidrogênio é pequena. Então, você não vai ter a formação desse dipolo que permita uma interação com outras moléculas. Então, essas cadeias são chamadas de apolares. Tá? Então, nessa situação, você tem uma diferença muito grande. Nos dois, tanto no apolar quanto no polar sem carga, o somatório de cargas é nulo. Quer dizer, nenhum dos dois expressa carga líquida, somatório de carga diferente de zero. Mas um deles tem uma distribuição de cargas irregular. Tem mais carga positiva de um lado, mais carga negativa do outro, que é o polar sem carga. O apolar tem uma distribuição mais uniforme dessas cargas. Então, ele não tem polaridade, ele não tem polos diferentes para atrair ou repelir outra molécula. Fez sentido? Fez sim, obrigada. Olha. Mais dúvidas, mais perguntas? Com licença, professor. Eu fiquei com uma dúvida no último slide da aula. No último, vamos ver aqui. Esse? Foi nesse aqui que você ficou em dúvida? Foi, mas eu acho que foi o meu slide que abriu errado. Tá diferente esse do que eu abri lá pelo site. Desculpa. Mas está com versão antiga lá, preciso consertar isso. Tava com curva de titulação e tudo, então eu não estava entendendo. Não, essa curva de titulação foi lá da aula de aminoácidos e peptídeos. A gente fez a titulação do aminoácido. Não, tudo bem então. Desculpa. Não, tudo bem, tá já. Mais dúvidas? Mas você fez muito bem de perguntar, mesmo que não era desse aspecto aqui, mas pergunte sim. Mais dúvidas, mais perguntas? Não? Então tá, pessoal. Se não tiver mais dúvidas, eu vou fechar a sala e encerrar a aula de hoje. Amanhã às 8 a gente volta para conversar sobre enzimas. Um bom dia para vocês e até amanhã. Bom dia, até amanhã. Obrigado, professor. Bom dia. Bom dia, professor. Muito obrigada. Bom dia, professor. Obrigada pela aula.